Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Quem puder compartilhar essa live, compartilha aí, gente. Nós vamos terminar aquela série de mensagens sobre a grande tribulação, baseado nos eventos escatológicos da 7 selos, 7 trombetas, e hoje vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Quem não assistiu às lives passadas, pode ir no meu canal, certo? Vai lá, escritor Birajara Almeida, no meu canal no YouTube, e você assistirá às 2 aulas dessa temática, que é os 7 selos e 7 trombetas. E hoje vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, terminando a série de eventos escatológicos sobre as 7 taças, tá bom? Eu vou esperar algumas pessoas entrarem. Quero deixar um abraço especial a todos vocês que estão entrando, certo? A paz do Senhor. Gente, compartilha, gente. Compartilha, você compartilhar com 10 pessoas que tiver aí. Oh, que bom, olha que notícia boa, né? A Nina Gabriela, o Gabriela aqui da Congregação da Boa Vista. Amo estudar esse assunto. Obrigado, Ana. Obrigado, Nina. Desculpa. Deus abençoe. Isso. Então, vou aproveitar já que a Nina está falando. Faz quase um mês que a gente tá usando as terças e sexta-feira para ministrar sobre assuntos da escatologia. E Nina, aguarde que tem surpresa aí, coisa muito boa vindo aí. E a gente vai ministrar muitos assuntos. Inclusive, quem quiser saber os outros estudos que a gente deu, palavras, pode ir no meu canal ou então ir direto. No meu canal é bem melhor, porque lá tá os cortes, eu fiz os cortes para ficar melhor, não ficar tão cansativo. Então, se você for no meu canal hoje, escritor Birajara Almeida, lá tem todas as mensagens que eu preguei nas lives de terça e sexta-feira, que tem lá 5 segredos que não te contaram sobre a volta de Cristo, muito interessante. Lá a gente fala sobre a parábola de Mateus 25, tem mais outras mensagens lá sobre a volta de Cristo, 7 trombetas, 7 selos, vai estar as 7 taças hoje também, e outros assuntos também, tá bom? Como você e Nina gostam desse assunto, vai lá, gente, que é muito bom, viu? Inclusive a Clésia que está aqui, já comprou meu livro, ela sabe das temáticas também. Então, Nina, aproveita, vai lá no meu canal, lá tem todas as mensagens bem explicadas para que as pessoas possam entender sobre essas revelações. Inclusive, eu vou estar ministrando sexta-feira sobre coisas da escatologia que não lhe contaram. Que eu vou falar sobre 3 cânticos que será cantado na entrada triunfal da igreja no céu. Eu vou estar falando sobre quem é a mulher vestida de sol, a besta e o filho, de Apocalipse 12. Eu vou estar falando sobre semelhança do capítulo 21 de Apocalipse, também com capítulo referente ao capítulo 20 também. Vou explicar para os irmãos sobre fundamentos e alicerces do templo da Nova Jerusalém, do capítulo 21, muito interessante. Eu vou, na sexta-feira, somente trazer temas bem profundo mesmo da escatologia e explicar passo a passo, né? A igreja vai estar no céu, vou explicar sobre os 24 anciãos que representam a igreja glorificada. Então, você que já está aqui, compartilha essa live com um monte de gente, convida ele para a gente bater um papo agora à tarde sobre os 7 taças da ira de Deus, tá bom? É um assunto da grande tribulação, mas é bem interessante. O pastor Jairo Fonseca está entrando aí, ministrei na igreja dele já sobre essa temática. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto que a gente já ministrou semana passada. Eu estive enfermo na sexta-feira e não deu para a gente participar. Aproveitando, o evangelista Abílio Nogueira acabou de entrar. Pastorzão, recebi sua mensagem e hoje eu estava gravando umas coisas aí, eu precisei me ausentar a manhã toda e eu vou pegar e vou anunciar. Nós fizemos a live ontem com o pastor Abílio Nogueira da Moçambique, certo? Lá de Maputo, e a gente vai tratar de ajudar ele para o seu projeto da África.
Sim, vai, Nina, vai ficar salva tanto no Instagram como no meu canal. No canal eu acho melhor você assistir, porque a gente corta tudo isso aqui, fica só a mensagem, e aí você estuda só a mensagem, tá bom? Vamos para o assunto, gente. Apocalipse capítulo 16, apesar de que o capítulo 15 já entra sobre o assunto da escatologia. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, gente. Muita gente pergunta a mim sobre a questão da numerologia bíblica. Porque Deus usa o número 7? 7 é de totalidade, perfeição, tá bom? Então eu vou explicar mais rapidinho. Eu já falei isso na outra live passada, mas é só para efeito de estudo, ok? Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para a live. Rapidinho, que a mensagem é rápida. A gente ainda tem pessoas que querem trabalhar, então vou aproveitar para ministrar. Em primeiro lugar, os eventos que nós estamos tratando sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, são eventos da grande tribulação, gente, tá certo? Não são eventos fora da grande tribulação. Eu os chamo, como escatólogo que eu sou, eu chamo de eventos terrenos. Existe na escatologia os eventos celestiais e os eventos terrenos. O que são eventos terrenos, Ubirajara? São eventos concernentes a eventos aqui na Terra. São a grande tribulação, o milênio, julgamento das nações. E o que são eventos celestiais? Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, juízo final, novo céu e nova terra. Ok? Então, na tratativa da escatologia, existem duas escatologias, ou melhor, duas vertentes da escatologia. A primeira é chamada de escatologia coletiva. O que é escatologia coletiva? É isso que eu estou ministrando para você. São todos os assuntos que aborda o fim do mundo. A palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas, escatos e logia. Escatos, fim, e logia, do grego, que é estudo ou ensinamento. Então, você junta essa palavra e fica estudo do fim. Então, o que é escatologia? É o estudo do fim. E a escatologia coletiva, ela abrange todos os outros assuntos, ou seja, arrebatamento, doutrinas escatológicas, visão da glória de Cristo, 7 igrejas da Ásia, arrebatamento, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, milênio, grande tribulação, julgamento das nações, juízo final, estado intermediário dos mortos, estado intermediário dos mortos não, o anticristo, o falso profeta, a besta, um monte de assunto, ok? E tem a outra vertente que é chamada escatologia individual. A escatologia individual, gente, trata especificamente sobre o estado intermediário dos mortos, que tem pessoas pedindo para fazer de novo essa live, fazer de novo. A escatologia individual, aprenda, viu? Escatologia individual, ela trata só sobre os mortos. Para onde vão os mortos? Primeira e segunda ressurreição, o que é Hades, Geena, Seol e Tártaro, ok? E a escatologia coletiva abrange todos os outros assuntos. E dentro do assunto de hoje, é a escatologia coletiva, que a gente vai ministrar sobre os eventos concernentes à grande tribulação. Vejamos, bem em pauta. A igreja é arrebatada e inicia-se o período chamado grande tribulação na visão pré-tribulacionista. Nesta visão, ou nesta visão escatológica, assim que a igreja é arrebatada, inicia-se o período chamado grande tribulação, ou 70ª semana de Daniel, também chamado de período da ira de Deus. A Bíblia tem uma conotação sobre esse nome, grande tribulação, ou esse período de 7 anos. É chamada de angústia de Jacó, dia da ira de Deus, é chamada ira vindoura, e tem outras espécies de nome também. O que é que acontece com isso? Neste período, vai acontecer dentro da simbologia da escritura, da escatologia, algumas figuras que aparecem no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que a gente precisa entender o que significa cada uma delas. Vou dar um exemplo bem claro. Em Apocalipse 13, versículo de 1 a 10, você vai encontrar uma besta que emerge do mar. Quem é ele? O anticristo. As suas características e tudo. Do versículo 11 até o verso 18 do capítulo 13, surge agora uma besta surgindo da terra. Ela é o falso profeta, entendeu? Só para os irmãos entenderem essa simbologia. Então, o que acontece? Quando o cordeiro abre o primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, no sétimo, quando ele abre o sétimo selo, aparece 7 anjos com 7 trombetas. Quando no capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo toca a última trombeta, a sétima,
depois surge 7 taças da ira de Deus, como falar agora. Então o que acontece? São eventos simultâneos, termina um, começa o outro, tá entendendo? 7 selos, termina o 7º selo, começa 7 trombetas. Termina 7 trombetas, acontece 7 taças da ira de Deus. O que são isso? Para que serve, quem são e para quem são? Primeiro, são figuras que usam no Apocalipse para tratar especificamente sobre eventos da grande tribulação. Exemplo, 7 selos. Foi aberto o primeiro selo, surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e uma flecha, ou um arco e uma coroa. Quem é ele? O anticristo. Surge um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Significa, cavalo na Bíblia, gente, na escatologia, cavalo é força, autoridade, domínio e poder. Mesma coisa de chifre. Então o que acontece? O cavalo representa na escatologia autoridade, domínio e poder e rei. Chamado de... deixa eu dizer aqui, de reino. O que é que acontece com isso? Desculpa, tossi agora. De reino. E o que acontece? Quando termina os 7 selos, surge 7 anjos com 7 trombetas. Então, primeiro, selo, desvendar. Selo significa abrir, revelar. Trombetas é tocar e taças é derramar. Quando fala de selos, fala de desvendar os mistérios da escatologia, revelando períodos da grande tribulação. Exemplo, primeiro cavalo branco, o anticristo, para governar o mundo. Segundo, é um cavalo, o outro cavalo que aparece, cavalo vermelho, que fala de quê? Fala justamente de guerra. Cavalo preto fala de fome e cavalo amarelo fala de morte. Então são eventos que vão acontecer no período da grande tribulação. No 5º selo aparecem os mártires debaixo do altar, que já foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. Aí depois vem o primeiro ai, depois vem o outro, ou melhor, ai não, depois vem uma sequência de fatos concernente à questão do 5º e 6º selo, ou melhor, o 6º selo. Um cordeiro quebrou o 6º selo, viu um terremoto, aí o terremoto você vai aparecer depois de novo lá, o sol se tornou-se negro, e por último, quando termina o capítulo 6, que apresenta 6 selos, no 7º selo só é apresentado no capítulo 8, quando aparece um anjo abrindo esse selo, ou melhor, o cordeiro abre o selo, e aparece 7 anjos com 7 trombetas. Trombeta tocada, e vai ser tocada até o capítulo 11, e no capítulo 11 surge a última trombeta tocada, e surge as taças da ira de Deus. Como eu já expliquei nas lives passadas, 7 selos o que são? Vai lá no meu canal, ok? Como a Nina vai também, vai lá no meu canal, assista a primeira aula sobre 7 selos, que eu explico bem direitinho, as 7 trombetas que eu também explico, e hoje nós vamos ficar focados nas 7 taças da ira de Deus, que corresponde ao capítulo 15, mais especificamente o capítulo 16. Porém, muitas pessoas me perguntam, que é a questão, Birajara, dessa numerologia. Então, você vai encontrar no livro do Apocalipse, Helena entrou agora, da de Brás Paraíba, lá do pastor Samuel Mariano. Nós vamos estar fazendo, Helena, agora um bate-papo com a missionária Simone, né? Ela tem meu livro. O que eu estou falando aqui, os irmãos que têm meu livro estão entrando aqui, eu estou dando nome, porque eles são pessoas que já leram meu livro e sabem que eu estou falando aqui, ok? Então, dentro da escatologia, ou dentro do livro do Apocalipse, você vai encontrar pelo menos 15 vezes a expressão 7, tá bom? A expressão 7. Olhe bem isso aqui. 7 selos, você vai encontrar no Apocalipse 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas ou tochas de fogo, 7 olhos, 7 cabeças, 7 trovões, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 diademas ou coroa, 7 anjos, 7 pragas, 7 montanhas, 7 reis. Então, a numerologia total de 7 corresponde à perfeição dos fatos concernentes aos assuntos da escatologia. Vou tentar explicar devagarzinho para vocês entenderem. O evento já começa com 7 anos, olha bem, 7 anos de tribulação. Se esse dia não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria, 7 anos. Dentro desse período de 7 anos, vai acontecer eventos com o número 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 bem-aventuranças, 7 estrelas, 7 lâmpadas e aí vai. Como o assunto de hoje é só sobre 7 taças, corresponde a que período, Birajara? Após o rompimento do pacto do anticristo, nos 3 anos e meio, primeiro, que ele rompe o pacto e se revela para a multidão quem ele é de fato, Israel expulsa ele de Jerusalém, porque ele vai ficar em sede em Jerusalém, num templo de Davi, onde está sendo construído. Então o terceiro templo que vai ser construído pertinho do Domo da Rocha, em Jerusalém,
que é que acontece? O anticristo vai reinar e governar o mundo de Jerusalém. Isso para seduzir os judeus, para que eles possam achar que ele é o Messias. Mas aí nos 3 anos e meio primeiro, chamado de tribulação, a grande tribulação é dividida em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio é correspondente a 1260 dias, ou 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio. Esse período primeiro é chamado de tribulação. É um período de organização do mundo. O mundo está ausente pela partida da igreja. Então o mundo está vivendo um caos existencial. E o governo do anticristo é implantar a paz sobre o mundo. O que é que acontece com isso? Após ele, os 3 anos e meio, que implantar a paz, tiver as nações do teu lado, Israel do seu lado, e todo mundo adorando a ele, através do falso profeta, ele rompe o pacto e aí inicia-se o período chamado de Grande Tribulação, que é chamado o período mais negro da história da Grande Tribulação, que a Bíblia diz que os homens desejarão morrer nesse período, ao ponto da morte estar presa durante 9 ou 5 meses, no capítulo 9 de Apocalipse. O que eu estou tratando com isso aqui, gente? Escuta, as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra é justamente a última ira de Deus sobre a terra, sobre o planeta Terra, mais precisamente sobre o governo do anticristo. O que é que acontece? No capítulo 15 e verso 1 diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos ou taças, pois este se consumiu a ira de Deus. Vi como um mar de vidro, aí ele começa a parar. E eu até anotei isso aqui, para vocês não ficarem perdidos. 7 taças, Apocalipse 15, 1. Consumindo com a ira de Deus. A visão. Então João viu, primeiro, os mártires com harpas e cânticos, que representava a questão da liberdade que deveria assistir diante de Deus por morrer por amor a Cristo. Então, depois, o cântico de Moisés, que é algo que eu vou falar numa live depois, aqui na sexta-feira, que é justamente os 3 cantos que serão cantados na entrada triunfal da igreja no céu. Cântico de Moisés, cântico do Cordeiro e cântico dos remidos, viu? Lembre disso aqui, ok? Aí em seguida João viu um santuário e saía deste lugar 7 anjos com 7 taças e do primeiro, dos 4 seres viventes, daqueles 4 seres viventes, um daqueles seres viventes deu aos anjos 7 taças com a ira de Deus e pediu para ele derramar sobre a terra. Aqui inicia-se o período mais doloroso da história de quem ficar aqui na grande tribulação. Isso aqui é estudo bíblico, gente. Então anote isso aí. No capítulo 16, João no capítulo 15, ele narra a história dos 7 anjos com 7 taças, mas ele também faz um vislumbre sobre os mártires glorificados na eternidade, o cântico cantado, o cântico de Moisés e dos remidos, e em seguida ele termina dizendo o seguinte, versículo 5 do capítulo 15. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo de testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, isso fala de justiça, com a cinta, com o cinto na sua cintura, bem parecido com o que aconteceu na visão de João no capítulo 1, Jesus com cinto de ouro, tá certo? Que isso fala de verdade e justiça. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças cheias da ira de Deus, para que vive para todo sempre. Então o santuário encheu de fumaça, da glória de Deus, seu poder, e ninguém podia entrar e nem sair, enquanto se cumprisse os 7 flagelos da ira de Deus. O verso de número 1 do capítulo 16 começa assim: ouvi uma voz forte, vinda do santuário, lá onde está a fumaça da glória de Deus, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A expressão mais nova da tradução diz o seguinte: saiam e derrame sobre os moradores da terra a ira de Deus sobre eles. Então o primeiro flagelo ou primeira taça foi derramada. E diz que o primeiro anjo que derramou a taça sobre a terra apareceu úlceras malignas e dolorosas nas pessoas, e tinha uma marca, quem tinha a marca da besta. Lembrando que este é o período final da grande tribulação. Todos os homens e mulheres aqui na terra que receberam o sinal na mão ou na testa do anticristo, ok? Eles serão vítimas da ira de Deus. E lembrando, quem receber a marca na mão ou na testa já está condenado, não tem mais como escapar, já está condenado. Então aceitou a adoração à besta. E primeiro, apareceu sobre estes homens e mulheres que têm a marca úlceras malignas, e foram derramadas sobre ele aqueles que têm a marca da besta, chamada de peste generalizada. Será tão dolorosa,
tão terrível que as pessoas não vão suportar esta ira. Lembre-se, ela é crescente, dolorosa, ao ponto dos homens pedirem a Deus a própria morte. Partindo para outro ponto interessante aqui, que é justamente agora a segunda. A segunda taça é derramada. Eu escrevi até no meu livro, está aqui no meu livro, eu escrevi sobre isso aqui. Ó. Quem tem meu livro pode pegar, aqui é a segunda edição, ok? Pode pegar também, é o seguinte que acontece. Segunda taça derramada, capítulo 16 e verso número 2, bem rapidinho. Diz a Bíblia o seguinte, o primeiro anjo, né, aconteceu, o segundo anjo, versículo 3, derramou sua taça no mar, certo? E apareceu justamente no mar e transformou-se em sangue. É bem interessante que você vai entender o capítulo número 16, bem parecido com os selos e taças e trombetas que aparecem no Apocalipse, que também tem referência a também a questão do mar, a questão do sol, a questão da terra, bem parecido e semelhante, porque são gradativos, são mais piores do que os outros. Então acontece. Então toda a água do mar se tornou sangue, como de um mar morto, e morreu o ser vivente. Poderia ser chamado de seres marinhos, né? Os peixes, os animais e tudo, que estão lá sobre ele. Então, a segunda taça que foi derramada, morte em toda a vida marinha, ou seja, todos os peixes, tubarões, baleias do mar serão mortos naquele período. Ou seja, imagine o mau cheiro das praias, o mau cheiro dos oceanos e vomitarem para fora da praia um monte de peixes, um monte de baleias mortas nesse período, porque desceu a segunda taça da ira de Deus sobre o mar e o mar foi contaminado ao ponto de não sobreviver nenhuma vida marinha. Terceira taça derramada, versículo de número 4 até o versículo de número 7, diz o seguinte: o terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue também. Agora sai do mar, vai para os rios. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és que era santo, pois julga essas coisas, pois derramaste o sangue dos santos e dos profetas. Também lhes desse sangue para beber o que merece. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, justo e santo, reina. Aqui que está a ira de Deus sobre ele. Gente, eu já disse isso em uma live já para muita gente. Queridos, grave isso aqui. A grande tribulação não é a ira do diabo. Eu não sei se travou aqui. Gente, se tiver travado, me explica aí que parou aqui de funcionar. Só um minutinho, gente. Eu acho que... Glória a Deus, glória a Deus. Não sei porque parou aqui. Vou perguntar aqui meu filho para ver se parou, porque não estou conseguindo ver vocês falando comigo, interagindo. Lincoln. Vamos para cá, gente. Então, vamos continuar. Não está aparecendo aqui mensagem de ninguém. Travou aqui algumas pessoas, mas vamos para cá. Terceira taça, total perca das águas potáveis dos rios. Quarta taça, irradiação solar se agrava profundamente, provocando a morte dos homens. O verso 8 até o verso de número 9, esses dois versículos falam sobre isso. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimavam com intenso calor e blasfemavam contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre este flagelo. Porém, não se arrependeram e não deram glórias ao seu nome. Glória a Jesus. Lincoln. Fala um minutinho, gente. Lincoln. Lincoln. Gente, só um minutinho para ver aqui o que aconteceu. Ok? Para dar continuidade aqui ao assunto, para não perder a pauta daqui.
Dá uma olhadinha aí se a live caiu, porque travou todo mundo aqui, menos eu. Ok? Pronto, gente. Vou tentar ver aqui o que aconteceu. Segundo, ou terceiro e quarto. Quarto, irradiação solar. O sol estará tão quente que a Bíblia diz que vai queimar os olhos dos homens e mulheres aqui na terra, gente. Isso aqui é terrível. O quinto taça derramada, ou quinto flagelo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, gente. Deixa eu ver se está todo mundo me entendendo ou por que se travou aqui. Ana? Pronto, então tá certo, gente. Porque aqui travou todo mundo aqui, mas tá normal, tá me vendo. Pronto. Meu filho já disse que estava tudo normal. Vamos continuar. Então, nesse período da grande tribulação, o sol estará muito mais vezes quente, ao ponto de queimar a humanidade e morrer muitos homens nesse período, gente. A Bíblia diz que o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Agora, o quinto flagelo, o anticristo é imobilizado. É no período da grande tribulação, no final. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentia e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras da primeira taça que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Como um homem é ruim, não se arrependeram. Então desceu a sexta taça. A sexta taça desce, o sexto flagelo, derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio se secaram para se que preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E lembrando, isso aqui é profético, gente. Você sabia que dentro da geografia, para que o Ocidente se una com o Oriente, para que haja justamente guerra contra Israel, precisa justamente acontecer isso aqui, que é muito interessante, diz a Bíblia, que até isso é profético, se preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, aí ele começa a falar sobre coisas, demônios que aparecem, enfim. Só que aí, é já no finalzinho da grande tribulação, chamada a Batalha do Armagedon, que é a última batalha travada entre o inimigo contra o próprio Deus. Lembrando que dentro da escatologia, a Batalha do Armagedon é considerada a última batalha travada aqui na Terra entre Deus e os homens. Gente, essa batalha é tão terrível, deixa eu trazer isso aqui aberto para você. A batalha do Armagedon, de Apocalipse 16, 16. Então ajuntaram-se os reis, olha, todas as nações vindo em direção a Jerusalém, num lugar em hebraico chamado Armagedon. Este é o período onde todas as nações, junto com o anticristo, se reunirão para tentar destruir Israel. Como a igreja não estará aqui na terra na grande tribulação, o alvo do inimigo é Israel, Jerusalém, para destruir. Visto que o anticristo foi expulso de Jerusalém, e se revela como falso Cristo, então Israel agora não aceita, Israel está esperando o Messias, e para concluir e cumprir-se a promessa da restauração espiritual de Israel, ou de Deus sobre Israel, vai acontecer justamente a Batalha de Armagedon. E um esclarecimento aqui, gente, bem rapidinho. Muita gente gosta de pregar em Ezequiel 37, eu disse isso hoje pela manhã. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Israel é representado por 3 figuras de árvores na Bíblia Sagrada. A videira, a figueira e a oliveira, que representa a nação de Israel como restauração espiritual, restauração nacional e restauração cultural. Israel já se tornou Estado quando ele foi restaurado a sua pátria em 48, há 75 anos atrás, em 14 de maio de 48, quando Israel se tornou Estado. Então, o que aconteceu? Quando Oswaldo Aranha, o brasileiro, assinou e deu direito a todos os judeus voltarem à sua terra, em 48, durante 75 anos, aquilo que está em Ezequiel 37 se cumpriu. Os ossos se juntaram aos ossos, criaram nervo, carne, pele e espírito com letra minúscula. Israel se tornou um exército poderoso, uma nação forte, apesar que é do tamanho do estado de Sergipe. Porém, Israel precisa da última coisa para completar a plenitude do Espírito Santo na vida de Israel. Qual é, o Birajara? Glória a Deus. É justamente a restauração espiritual que vai acontecer no final da grande tribulação. Vamos para a Bíblia? Abra aí sua Bíblia, se você puder, bem rapidinho, que eu estou terminando a live já. Em Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Quem é novo convertido aqui, Mateus, volta um livro para trás, Malaquias,
Depois de Malaquias voltando, tem Zacarias. Zacarias 12:10 diz o seguinte, olha aqui. E sobre a casa de Davi, e os habitantes, os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele quem? Jesus, a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho unigênito ou único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, verso 11, naquele dia o pranto de Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadat-Rimon, no vale do Meguido. A terra pranteará, cada família à parte. Ele continua falando. A Bíblia está falando do período final da grande tribulação, que é quando haverá a batalha do Armagedon, que Deus está derramando a ira dele sobre os habitantes da terra. Gente, isso aqui é muito forte, porque muita gente pensa assim, mas Jesus, a grande tribulação, vai ter perseguição como tem hoje. Gente, ninguém. A Bíblia diz que aquele dia é indesejável. Os moradores vão desejar a morte. Está no capítulo 9 do Apocalipse. Eles correrão para os montes e vão pedir aos montes que caiam sobre ele, porque não suporta a ira do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que naquele período, por 5 meses, a morte vai estar presa. Os homens vão desejar morrer e não vão morrer. Será os flagelos derramados sobre a terra. Será a ira de Deus. Gente, lembre, a grande tribulação não é a ira do diabo sobre a humanidade. É a ira de Deus sobre os homens. Ou seja, é Deus descendo o cajado mesmo sobre a terra. E o que é que acontece com isso, Birajara? O 5º ou 6º flagelo que derramado, diz a Bíblia, que haverá a batalha do Armagedon na planície, chamada planície ali do Meguido, do Vale de Josafá, em Jerusalém, aonde, naquele monte, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto ao céu. Se lembra? Lucas escrevendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11, Lucas disse que apareceu 2 anjos e disseram para os homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá outra vez, assim como viste subir. Ou seja, no arrebatamento, Cristo não desce no monte. Cristo não descerá no monte. No arrebatamento, Cristo virá até as nuvens. A igreja se encontra com ele. Paulo diz aos Tessalonicenses, e encontraremos com Cristo nos ares e estaremos para sempre com ele. No final da grande tribulação, não. Cristo desce com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras, o monte se abre, se pende de um lado, abrindo um corredor. E aí ele vai usar a expressão de Mateus. Ele separa bodes e ovelha. Aos que tiver à sua direita, ele vai dizer, vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aos que tiver à sua esquerda dirão, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, segure que isso aqui é muito forte para vocês aqui, que gostam de Bíblia, viu? O que é que diz Ezequiel 39, Birajara, versículo 14 em diante? Anota aí, Ezequiel, capítulo número 39, versículo 14 em diante. Serão separados homens sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que têm ficado nela, para limpar e depois 7 meses iniciar a busca. Ao percorrer a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal até que os coveiros sepultem no vale do exército de Gog. Também haveria uma cidade com o nome de Ramona, assim limparão a terra. Os homens passaram 7 meses, gente, limpando a terra. Cristo, quando vier na sua glória, com a sua igreja, para estabelecer o reino milenial, que pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o falso profeta, o anticristo e todos os seus inimigos. Vai haver a maior carnificina da história, ao ponto da Bíblia usar uma expressão, ceia de Deus. Vinde. E continua o seguinte, o verso 17. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves e toda espécie de todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício no monte de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão carne de poderosos, beberão sangue dos príncipes da terra. E carneiros, e cordeiros, e bodes, novilhos, todos os engordados de Bazã. Vocês comerão gordura até fartar e beberão sangue até ficar embriagados no sacrifício que oferecerá por você. A minha mesa, vocês se fartarão. Deus está usando uma linguagem como fosse ceia, falando da morte que haverá naquele dia, para provar que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, gente. E aqui que nasce a ideia, porque a ira de Deus vem por ele. Deus justamente punirá os habitantes da terra. E o 7º flagelo diz o seguinte, então o 7º anjo derramou a taça sobre o ar. E uma voz forte
saiu do santuário do lado do trono dizendo, está feito. Gente, grave isso aqui. A expressão está feito, você vai encontrar do mesmo jeito em uma outra expressão no capítulo de número, deixa eu encontrar aqui, no capítulo de número, eu vou encontrar no capítulo de número, meu Deus, perdi aqui, mas eu vou encontrar. Daqui a pouco eu encontro, a gente começa aqui. Que fala justamente de que está consumado. Capítulo 16, versículo 17. No final diz, está feito. A palavra está feito no grego é consumado. Consumado é a mesma expressão usada por Jesus. Tetelestai, está livre, está agora concluído, está agora feito. O quê? E a Bíblia diz que em seguida, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto. Gente, no final da grande tribulação, na Batalha da Magedon, haverá um grande terremoto. Segundo os estudiosos, diz que é por causa que Jesus pisa os pés sobre os montes, e haverá terremoto sobre a terra que nunca houve até hoje. Terremoto é tão grande como nunca se houve, versículo 18. Igual deste que a gente sobre a terra nunca viu. Tal foi o terremoto forte e grande. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades-nações e Deus lembrou da grande Babilônia. Gente, grave isso aqui, nunca esqueça. Deus virá com juízo sobre a terra. A Bíblia diz que cairá granizo terrível sobre a terra. Pedras pesando 45 quilos sobre a terra. Os homens olharão para a terra e verão a justiça de Deus. E para concluir a mensagem dessa tarde para você, será dias terríveis aqui na terra, dias de juízo sobre a terra. E a Bíblia diz que no final, Cristo, depois que pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e que julgar as nações que estavam do lado de Israel para entrar no reino milenial junto com os remanescentes, e punir todos os ímpios que estavam do lado do anticristo e sentenciado ao lago de fogo, lembrando, o falso profeta, o anticristo e aqueles serão aqueles que vão inaugurar o lago de fogo, antes mesmo do juízo final. E Jesus vai passar na terra limpando a terra. A terra passará por purificação, ao ponto dos homens enterrar os cadáveres. E quando toda a terra ficar limpa, Deus implantará o reino milenial aqui na terra. E durante 1000 anos, a igreja, junto com aqueles naturais que sobreviveram à grande tribulação, e os que hão de nascer no período 1000 anos, reinará com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Aí eu cansei, mas eu preciso explicar para você. Não deseje. A Bíblia diz que esse dia será um dia terrível, dia de angústia, dia de trevas, dia de dor, dia de sofrimento. A Bíblia diz que esse dia será tão grande que ele é chamado Dia do Senhor ou Dia da Ira de Deus. Eu até coloquei no meu livro isso recentemente. Eu vou ver se eu encontro aqui para a gente terminar a nossa live. Está aqui. Deixa eu ver se eu encontrei. Isso, está aqui. Ok. E por último, 7º, Babilônia destruída. Neste período, acontecerá esse evento só para recapitular. Tumores e peste generalizada, morte de todo ser marinho, total perda da água potável dos rios, irradiação solar, o sol será tão quente que vai matar as pessoas, o anticristo é imobilizado, a batalha do Magedon e Babilônia destruída. São os 7 flagelos que descerão sobre a terra. E depois, o Birajara, e depois Cristo estabelecerá o seu reino. Termina a grande tribulação, inicia-se um novo tempo agora de paz sobre a terra. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela paciência e suportar. Tive que correr e falar um pouco rápido, porque são muitos assuntos e a live tem que ser curta para que não canse ninguém, sabendo que vocês vão ter que trabalhar e outros ainda têm a fazer, tá bom? Gente, a live vai ficar salva no meu Instagram, porém, eu aconselho mais vocês assistirem no YouTube, porque no YouTube eu corto essa parte de estar falando do começo, ok? E coloco somente a mensagem para vocês lá não perder tanto tempo e assistir a live completa, tá bom? Quem não é inscrito no meu canal, se quiser se inscrever, vai lá, você bota escritor Birajara Almeida e lá você entra, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para saber todo dia, quando entra uma mensagem nova, todo dia tem mensagem lá colocando, todos os dias estou colocando mensagem lá no meu canal, ok? E também deixa um comentário lá, se você gostou, qual a sua opinião, deixa uma pergunta se não entendeu essa live, o Birajara não entendeu essa parte, e eu vou no privado e falo com você e te mostro a tua resposta, tá bom? Aqui no Instagram, quem não me segue, segue lá, gente. Tem muita coisa boa para você lá e tem coisa boa chegando para você, tá bom? Que Deus abençoe. Quem quiser tirar dúvidas sobre essa live,
vai no meu direct, lá na perguntinha, tá certo? E faz a pergunta. Ou então, eu vou deixar a caixinha de pergunta aberta, ainda tá lá. Vai lá e pergunta o que você quiser sobre escatologia e eu vou estar respondendo em vídeo para você, ok? Deus abençoe sua vida, a sua história. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero orar por este homem, por esta mulher que entrou nessa live e pacientemente ficou assistindo esse estudo bíblico, Senhor. Muito obrigado pela paciência. É uma coisa síntese, uma coisa panorâmica, rápida, mas acredito que todos absorveram. Se não absorveram tudo, mas pelo menos, Senhor, eles tentarão assistir essa live várias vezes para aprender. Eu estou correndo muito, eu sei que eu fui rápido, mas eu tenho certeza que muitos entenderam a temática desse estudo e que eles possam aprender isso. Pai querido, abençoa todos os seus filhos, aqueles que vão sair do trabalho, abençoa, dá uma tarde maravilhosa. Aos que ficaram em casa, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe, paz do Senhor, um abraço. Meu Deus, agora não tá. A live não tá querendo sair. Meu Deus. Fazer como será que vai perder essa live, meu Deus?